Um viajante caminhava às margens de um enorme lago, quando de repente ele percebeu que havia ali um canoeiro que estava arrumando a sua canoa para poder atravessar para o outro lado do lago. Era exatamente o destino deste caminhante. Foi quando ele procura o idoso senhor que era o dono da canoa e pergunta a ele se ele poderia atravessar junto com o senhor. Inclusive se dispõe a remar a canoa na travessia. O senhor aceita dar a ele a carona, ele entra na canoa e quando ele pega os remos, ele percebe que esculpidos naqueles remos tem duas palavras: acreditar e agir. Mais do que depressa, ele segura os remos e começa a remar. E começa a remar com força, começa a remar determinado, mas rapidamente ele percebe que remar não é uma coisa tão simples. E a canoa, que deveria estar indo sempre em frente, em linha reta, para chegar do outro lado, na outra margem do lago, simplesmente ficava rodando, ora para a direita, ora para a esquerda, e não chegava a canto algum. O canoeiro, muito simpático, tentou não debochar do seu companheiro de viagem. Ele apenas sorria. Foi quando, de repente, não aguentando mais, aquele viajante pergunta ao canoeiro: Senhor, por que a canoa não chega do outro lado? Por que fico rodando em círculos? O Senhor disse a ele: o segredo está nos remos. Leia novamente o que está escrito nos remos. E ele leu: acreditar e agir. O Senhor disse a ele: você precisa empunhar os dois remos com a mesma força, com a mesma determinação, e você precisa dar sequência na sua viagem para que nós possamos chegar do outro lado. Naquele momento, o caminhante, o viajante, percebeu que ele só conseguiria atravessar aquele lago se ele acreditasse tanto quanto ele estivesse disposto a agir. Assim também é na vida cristã. A Bíblia fala sobre isso. No livro de Tiago, capítulo 2, versículos 14 em diante, nós lemos assim: meus irmãos, que interessa se alguém disser que tem fé em Deus e não fizer prova disso através de obras? Esse tipo de fé não salva ninguém. Se um irmão ou irmã sofrer por falta de vestuário ou passar fome e lhe disserem: procura viver pacificamente e vai-te aquecendo e comendo como puderes, e não lhe derem aquilo de que precisa para viver, uma tal resposta fará algum bem? Assim também a fé, se não se traduzir em obras, é morta em si mesmo. Nossa fé precisa estar em nível de igualdade com as nossas obras. É igual dizer que você crê em Deus e não viver uma vida de obediência. Não faz sentido. Ou você não crê, ou você não obedece. Não tem como, essas coisas são discrepantes em si. Assim como é importante acreditar e agir, ter fé e ter obras, também é importante acreditar ou ter fé em Deus e viver em obediência ao querer dele. Que Deus abençoe poderosamente a sua vida. Que na sua caminhada cristã você não desanime e não esmoreça. E se em algum momento você perceber que você está rodando em círculos e não está chegando em lugar algum, peça ajuda ao dono da embarcação da sua vida. Ele vai te ajudar a ter tanta fé quanto ter obras também. Me permite orar por você? Feche seus olhos. Maravilhoso Deus, eterno Senhor, nós te agradecemos pelo privilégio que o Senhor nos concede de entrarmos na sua presença dia após dia, agradecidos pelas bênçãos e suplicando novas bênçãos, suplicando ao Senhor que nos dirija, nos conduza e nos guie no viver. Nessa hora nos entregamos nas tuas mãos e queremos nos esconder na sua vontade. Abençoa-nos hoje e sempre, oramos em nome de Jesus. Amém. Obrigado pela vossa companhia. Não se esqueça de deixar o joinha, não se esqueça de ativar o sininho, não se esqueça de compartilhar esse vídeo para que ele possa abençoar a vida de outras pessoas. Deus te abençoe.